Fala aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio falando, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, né? Que nós sabemos que a nossa independência ela foi um arranjo econômico e político. A nossa independência ela foi comprada da sua antiga metrópole que era Portugal, né? Aquele grito às margens do Riacho Ipiranga foi uma coisa romântica, né? Romantizaram aquele ato do Dom Pedro, né? Primeiro porque aquelas roupas de gala, parece que eles não estavam vestindo aquelas roupas de gala como no quadro, e também fazia um calor danado. Não eram aqueles cavalos bonitos, muitos historiadores relatam que na realidade eram mulas e jegues que eles estavam em cima e não aqueles cavalos bonitos, né, como no quadro que retrata esse momento do nosso país. Mas mesmo antes da nossa independência, entre aspas, né, houve alguns movimentos emancipacionistas um pouco antes, alguns anos antes, bem próximo da independência ocorrer de fato, né? Foram dois, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates também, que é conhecida a Conjuração Baiana. Ambos tinham o objetivo de tornar o país independente de Portugal, deixar de ser colônia para ser independente. Ambos tiveram influências iluministas, que foram bases, as ideias foram base da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Ambos tiveram influência da maçonaria, né, um grupo que existe desde a Idade Média, né, uma seita, dizem que é seita secreta. Eu não tenho substância, conhecimento suficiente para falar sobre, mas dizem que isso também não me importa, não me interessa, o importante é o contexto em si. Então, quais os objetivos, por exemplo, da Inconfidência Mineira? Lutar contra os altos impostos, acabar com o monopólio do comércio português, a arrogância e prepotência dos integrantes da coroa portuguesa. Vai ser um movimento de caráter elitista. A Inconfidência Mineira vai ser um movimento de caráter elitista, tá? O único participante da classe baixa na Inconfidência Mineira é o Tiradentes, que inclusive vai ser pego como bucha de canhão, popularmente falando, né? Ele vai ser pego como bode expiatório. A Inconfidência Mineira ela não vai ter sucesso. O Joaquim Silvério dos Reis, que era um integrante da Inconfidência, ele vai caguetar, né? Vai entregar o movimento de tentativa de revolução. Eles organizaram para consolidar esse movimento no dia da cobrança do imposto atrasado de 1/5 do ouro, que é a chamada derrama. Só que o Joaquim Silvério dos Reis, ele vai correr à frente dos seus amigos e vai entregar o movimento para a coroa portuguesa, os integrantes da coroa portuguesa, em troca do perdão das suas dívidas. Então ele trai o movimento. E aí a coroa vai ter que pegar alguém para bode expiatório, vai pegar o Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que era o único integrante pobre, né? Vai enforcá-lo, vai esquartejar seu corpo, vai salgar onde ele morava para nunca mais, a terra onde ele morava, o espaço onde ele morava, para nunca mais nascer nenhum descendente daquela família, e vai expor em praça pública para servir de exemplo para que ninguém nunca mais se rebelasse contra a coroa portuguesa. E os outros integrantes da Inconfidência Mineira, eles vão ser mandados no exílio para a África. Esse foi o castigo deles. Eles foram exilados
alguns pagaram algum valor, mas quem se deu mal mesmo na história foi, infelizmente, o Tiradentes, né? Mais à frente, com a proclamação da República, lá na frente, quando vocês vierem estudar a proclamação da República, os republicanos vão usar o símbolo do Tiradentes, a morte dele, como um simbolismo do heroísmo nacional, como a importância do movimento republicano, em contrapartida às ideias absolutistas, porque tinha muitas pessoas que queriam manter a monarquia, algumas pessoas queriam manter a monarquia, né? Mas isso é um assunto mais à frente sobre a proclamação da República. E quem vai liderar a Conjuração Baiana? O cirurgião Cipriano José Barata, o professor Francisco Muniz Barreto, homens da camada média, como o tenente José Gomes de Oliveira e o funcionário Carlos Baltazar da Silva. E o comerciante Manuel José da Mata. Das camadas mais humildes era o João de Deus Nascimento Manuel Faustino Santos Lira, que era um escravo liberto. Qual era o motivo deles? Bem parecido da Inconfidência Mineira. Eles queriam tornar o Brasil já independente da metrópole. Então, acabar com o monopólio do comércio aqui, dos portugueses, investir nos estudos na universidade, liberdade comercial, sem a interferência da metrópole, né? Criar universidades. Só que a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, ela tem uma diferençazinha da Inconfidência Mineira. Ela vai ter um caráter popular, mesmo com a participação dos integrantes como eu posso falar, da maçonaria. Então, e outra diferencial, eles vão querer a abolição da escravatura, coisa que os Inconfidentes em nenhum momento deu importância a isso. Alguns integrantes até mencionavam, mas não foi um objetivo de fato da Inconfidência Mineira. Havia algumas divergências, não muito, sobre esse ponto, mas era um movimento elitista, a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana não era popular. Esse era o diferencial, esse é o diferencial desses dois movimentos emancipacionistas. A Inconfidência Mineira queria o fim da escravidão, a Inconfidência Mineira não queria o fim da escravidão e a Conjuração Baiana já queria o fim da escravidão. Tá entendendo? Foi um movimento mais de caráter popular. Pois bem, o desfecho foi o mesmo da Inconfidência Mineira. Muitos foram mortos, enforcados e esquartejados, e não teve nenhum sucesso. Assim como a Inconfidência Mineira. Mas a Conjuração Baiana vai plantar a sementinha da revolta. Então ela vai ter uma grande influência, teve participação de várias pessoas, escravos libertos, escravos fugidos. Então essa revolução, a Conjuração Baiana, ela vai plantar a sementinha da luta pela independência mais lá na frente, em 1888, tá entendendo? E após isso, mais à frente, mais por diante, em 1808, a família real vai chegar ao Brasil. Por que a família real vai vir para o Brasil? Isso vai dar uma característica de maior autonomia na colônia. A família real vai vir para o Brasil fugida do bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Foi um decreto estabelecido por Napoleão para que as nações europeias não comercializassem com seu principal adversário econômico, a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte vai decretar o bloqueio continental. O Dom João VI, por ter acordo já com a Inglaterra, ele vai refutar a esse mandado,
tá entendendo? Ele vai protelar até o máximo possível de tempo para ganhar tempo, porque na realidade ele não queria se comprometer, não queria problema com Napoleão, porque ele já tinha acordos com a Inglaterra, então ele vai esticar a corda da história até não poder mais. Até que um belo dia Napoleão fica muito chateado, invade com as suas tropas, né, Portugal, e aí a família real vai vir correndo para a sua colônia aqui na América do Sul, nosso Brasil. Chegando aqui em 1808, o Dom João vai vir, claro, com a família real, com toda a família real, com o apoio militar dos ingleses, né? E os ingleses vai deixar alguns integrantes lá militares lá para tomar conta de Portugal. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer, e porque vai haver esse acordo também com a Inglaterra, é a abertura o Tratado de Amizade e Aliança, Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra em 1810. O que significa isso na prática? Significa dar vantagens aos ingleses. Os ingleses não poderiam ser julgados só por pessoas, juízes ingleses, mesmo morando aqui. Venderiam seus produtos industrializados mais barato que o de outros países e até mesmo de Portugal, tá entendendo? Mas o que? Não poderiam ser perseguidos religiosamente, porque eles eram protestantes, não poderiam ser perseguidos, e ter vantagens de taxas protecionistas, né? Eles vão levar vantagem nessas taxas protecionistas. Por isso o nome é Tratado de Comércio, Aliança e Amizade. Só que é uma amizade que vai favorecer a quem? Vai favorecer aos ingleses, né? Inclusive, quando eles dão esse apoio da vinda da família real para cá, não é porque eles tinham um coração bondoso, mas sim porque eles tinham interesse comercial. Eles foram os primeiros, foi o primeiro país a se tornar industrializado no mundo, não foi à toa. Então eles tinham sempre esse objetivo econômico, sempre levar vantagem, uma característica do sistema capitalista, né? Nós estávamos na Idade Moderna, então na Idade já contemporânea, né? Que a Revolução Francesa vai ser o marco da Idade Contemporânea. Então, a teoria, a ideologia contemporânea nas sociedades contemporâneas era o capitalismo, tá entendendo? Por isso que a Inglaterra vai ajudar o Brasil. Inclusive, ela vai emprestar dinheiro para o Brasil comprar a sua independência, que nós vamos falar já sobre isso. Então, alguns pontos do Tratado de Aliança e Amizade. Os súditos ingleses nos domínios portugueses só poderiam ser julgados pelos ingleses, a permissão de construir cemitérios e templos protestantes, não poderiam ser perseguidos pela Inquisição, quem não fosse católico, a maioria dos ingleses, 99,9%, eram protestantes, o imposto de importação dos produtos ingleses seria de 15%, e dos portugueses 16% e dos demais países 24%. Olha só, gente, o compromisso do fim do tráfico negreiro vistas em abolição no futuro, ou seja, uma das cláusulas que os ingleses vão firmar com os portugueses, com essa ajuda, é acabar com o tráfico negreiro, ou seja, trazer escravo para o Brasil, parar de trazer escravo. Coisa que o Brasil não vai fazer, e depois vai continuar ele de forma interna. E também uma das cláusulas já aí, que no acordo da independência, quando os ingleses emprestam o dinheiro para a independência, vai ser efetivamente o fim da escravidão. Por que esse interesse? Porque os ingleses queriam mais o que? Mão de obra consumidora, né? Dos seus produtos industrializados. E escravos não consomem produtos, porque escravos não recebem salário, então como é que ele vai consumir produtos ingleses? Esse era o objetivo dos ingleses. E o nosso país foi o último país
a abolir a escravidão. Tá entendendo? Então não foi exatamente um ato bondoso, mas sim por uma pressão do mercado mundial, econômico, político mundial. Apenas isso. Havia necessidade de atender a demanda econômica mundial. Então, um país onde era basicamente se a conjuntura econômica era escravocrata, ou seja, os escravos que sustentavam a economia, então isso não interessava mais o mercado mundial, principalmente aos ingleses, tá entendendo? E também os ingleses vão fazer outras atitudes também. Eles vão decretar também um tipo de bloqueio, como o de Napoleão, bloqueio marítimo, onde ninguém também poderia comercializar com a França, ou seja, uma disputa entre esses dois países. Então, quando a família real chega aqui no nosso país, naturalmente vai haver umas transformações com a chegada deles. Naturalmente eles vão começar a tomar atitudes para melhor viver aqui, que vai ir transformando a colônia aos poucos. Aos poucos a colônia vai tomar um caráter independente, porque a família real vai estar morando aqui. Algumas atitudes foram, Dom João vai criar indústria, mas o que? Instalação do sistema administrativo, fundação do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, a Biblioteca Real, a Casa de Cultura, criação de escolas de medicina, o Jardim Botânico, a Academia Real de Belas Artes, tá entendendo? Então, naturalmente, a chegada da família real vai estar transformando política e economicamente a colônia. Como eu sempre falo, todas as mudanças políticas estão atreladas a uma mudança econômica e vice-versa. Se houver uma mudança econômica, houve uma mudança política. Se houver uma mudança política, provavelmente houve uma mudança econômica realizada pelo homem, é claro, para atender suas necessidades e seus interesses pessoais e econômicos. Uma coisa bem significativa que o Dom João vai realizar vai ser a elevação ao Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, vai elevar a condição de colônia à união da metrópole. Com a derrota do Napoleão, as grandes nações que participaram sobre a derrota contra ele vão organizar no Congresso de Viena atitudes para reestruturar o mapa político geográfico das nações. E aí vai ser observado e vai ser cobrado do Dom João que ele não poderia ser rei morando na colônia, não poderia ser rei ser rei numa colônia fazendo a metrópole de colônia, ser rei na colônia fazendo a metrópole colônia. Então eles vão falar que ele tinha que decidir sobre isso. E aí o que ele faz? Ele eleva a colônia ao Reino Unido de Portugal, a condição Portugal é o Reino Unido, tá entendendo? Deixa eu ler aqui um pedacinho para vocês. Então, Dom João decide elevar ao Reino Unido de Portugal e Algarves, a colônia. Então, o Brasil deixou de ser oficialmente uma colônia e se tornou uma coisa só. Portugal e Brasil se tornou uma coisa só. Isso vai incomodar a elite portuguesa. Por que vai incomodar a elite portuguesa? Porque naturalmente vai acabar o pacto, vai desfazer o pacto colonial. Esse pacto colonial não vai ter mais sentido. Naturalmente o pacto colonial vai perder consistência. E o que era o pacto colonial? O pacto colonial era a relação de comércio entre a metrópole portuguesa e a colônia, onde a colônia só poderia realizar comércio com a própria metrópole e vice-versa, só poderia comprar e vender para a metrópole. Quando ele chega aqui, o Dom João chega aqui e
abre os portos às nações amigas, entende-se, fica subentendido que essas nações amigas era a Inglaterra, né? Então, quando ele faz isso, desfaz o pacto colonial. Isso vai incomodar a elite portuguesa, porque lucrava muito com isso. E aí vai ocorrer lá em Portugal a chamada Revolução do Porto, tá entendendo? Em 1820, que vai ser um movimento militar, burguês, mercantil, onde a burguesia portuguesa vai dar um ultimato ao Dom João para que ele voltasse para Portugal, porque não era cabível uma nação não ter reis. E até porque, quando eles vieram para o Brasil, eles deixaram alguns militares lá inglesa administrando o país. Então a elite portuguesa não aceitava isso de boa não, tá entendendo? Então eles vão dar ultimato a ele para que ele voltasse, que eles iam instituir um governo com ideias mais liberais. Um governo onde uma monarquia seria com ideias mais liberais. E é o que eles fizeram depois. Vai continuar a monarquia, mas com um contexto, com a política mais liberal. Tanto que hoje Portugal ainda é uma monarquia, mas existe uma coisa chamada primeiro-ministro, que é o que ajuda a administrar o país, como na Inglaterra, né? A Inglaterra consolidou isso na Revolução das Duas Rosas, quando eles acabaram com o poder absoluto dos reis lá. Por isso que também ajudou eles a serem a grande potência e se tornarem um país industrializado. Então, Dom João estava mais uma vez entre a cruz e a espada. Vou ou não vou? Se eu ficar, eu corro o risco de deixar de ser rei. Eles tomarem o poder e eu não deixar de ser rei. Mas se eu for, o que vai acontecer comigo lá? Será que eles vão me matar? Vão me jogar no mar? Vão falar, o senhor chegou, mas agora é a gente que manda, o senhor vai ser só nosso ministro, etc e tal. O que aconteceu? Ele voltou, mas não voltou toda a família real. Deixou aqui o seu filho, o Pedro Alcântara, o príncipe regente, que ele só vai se tornar imperador após ele ser coroado como imperador do Brasil, após a independência. Então, o que acontece? Dom João volta com toda a família real, mas deixa um integrante aqui da família real, que é o Pedro Alcântara, que vai ser o futuro Dom Pedro I. Então ele pensou o seguinte: eu vou, né? Vai que dá ruim lá, se der ruim eu volto, que ainda tem alguém da minha família controlando aqui a situação aqui na colônia. Eu acredito que esse foi o pensamento de do Dom João VI. E aí ele voltou e vai deixar o Pedro Alcântara aqui. Qual as principais causas da Revolução do Porto? Eles queriam que Portugal se tornasse, refizesse ao pacto colonial, restituísse, reconstruísse a questão, conduzisse o Brasil à condição de colônia novamente, porque eles tinham perdido dinheiro com isso, estavam disputando com a Inglaterra, né? E vocês sabem que o acordo com a Inglaterra era para a Inglaterra levar vantagem, não outras nações, inclusive não os portugueses. Eles vão querer o quê? Vão querer a igualdade de direitos maiores para a burguesia, porque eles estavam descontentes com essa condição, essa autonomia à colônia. Então, alguns motivos fizeram o porquê dessa revolução, porquê de acontecer essa revolução: o descontentamento popular frente à pobreza e o desemprego, a reação dos militares, vai ter muitos militares nessa rebelião, a ingerência britânica, os britânicos ficaram administrando a coroa, tá entendendo? Mas o que? Basicamente isso. Eles não viram com bons olhos, não aceitaram essa autonomia da colônia.
principais consequências. O principal objetivo foi atingido 90%, poderíamos dizer, porque a família real volta, mas o Pedro Alcântara, o Pedro I, futuro Pedro I, vai ficar aqui. E então o que acontece? O Dom João volta e o governo vai deixar de ser absolutista, vai ser um governo com mais com ideias mais liberais. Vai ser o quê? Os liberais conseguem estabelecer um regime político constitucional. O rei vai ter uma constituição para ele seguir, derrubando então o governo absolutista de fato. Mais à frente vai ocorrer a Revolução Pernambucana. Foi um movimento militar iniciado também em 1820 na cidade. Desculpa. Vai ser um movimento iniciado em 1817. Quais as causas da Revolução Pernambucana? Um movimento militar na cidade de Pernambuco, né? Onde eles vão estar insatisfeitos com a exploração dos senhores rurais e devido à decadência da crise do açúcar, os senhores rurais vão explorar muitos trabalhadores. Devido à crise do algodão também, porque os Estados Unidos passam a produzir o seu algodão, os Estados Unidos também compravam o nosso algodão aqui, né? Os impostos excessivos, a centralização política no Rio de Janeiro, isso tudo vai incomodar os integrantes da Revolução Pernambucana, que vai ocorrer em 1817, lá em Pernambuco, é claro. Eles também vão ser influenciados pelas ideias iluministas e pela maçonaria. O objetivo também era qual? O mesmo da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira. Eles vão querer tornar o país independente da metrópole, vai querer que o Brasil deixe de ser colônia e implantar um governo republicano. Tá entendendo? Só que o Dom João também vai ficar ciente da revolução e vai mandar, vai reprimir de forma violenta o movimento, vai prender as pessoas e vai matá-los. O principal líder da Revolução Pernambucana foi o Frei Caneca. Ele era um padre, tá? Era o Frei. Ele vai ser um dos principais líderes da Revolução Pernambucana. E aí, meus queridos, mais à frente vai acontecer efetivamente a independência. Por quê? As cortes vão exigir que o Dom Pedro volte, as cortes portuguesas vão exigir que o Dom Pedro volte para Portugal. Só que aí o Dom Pedro, já articulado com a elite brasileira, com a maçonaria, os nobres brasileiros, os donos das fazendas de café, os agricultores, os donos das terras, vão articular junto com Dom Pedro para que resista essa exigência das cortes. As cortes vão dizer que vão invadir o Brasil e vai querer recolonizar, fazer com que o Brasil volte a ser a colônia de antes. E aí vai haver uma articulação da elite brasileira e eles vão divulgar, vão fazer uma petição, um abaixo-assinado em torno de 8 e 9 mil assinaturas. Esse dia vai ser conhecido como o Dia do Fico, vai ser o dia que eles vão pedir para que Dom Pedro permaneça no Brasil e não retorne para a metrópole. Nesse contexto, a Maria Leopoldina, junto com José Bonifácio, que foi o patriarca da nossa independência,
tomaram o conhecimento desse interesse das cortes portuguesas em invadir aqui. O Dom Pedro, o Pedro, estava vindo de Santos para São Paulo e ele vai receber esse comunicado, essas cartas da Maria Leopoldina, às margens do rio Ipiranga. Alguns historiadores dizem que ele parou às margens do rio Ipiranga para aliviar das suas necessidades fisiológicas, né? O famoso número 2. E aí, lá às margens do rio Ipiranga, ele vai receber a carta da Maria Leopoldina, sendo que ela já tinha assinado efetivamente a nossa independência com o auxílio do José Bonifácio. Ele só fez aquele gesto simbólico, aquele gesto romantizado às margens do rio Ipiranga, né? Independência ou morte. Então, mas voltando um pouquinho atrás, ele decide ficar. Então, no dia 9 de janeiro do mesmo ano da independência, é feito esse apelo a ele, junto com esse abaixo assinado, né? E aí esse dia é conhecido como Dia do Fico, que ele decide ficar no Brasil praticamente já com autonomia política. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, que ele falou o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, quais são os pós da independência? O Brasil vai pegar um dinheiro emprestado com a Inglaterra para comprar sua independência, porque o Brasil só vai reconhecer a independência, Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil junto às outras nações mundiais devido ao Brasil pagar um X valor para ele. Ou seja, em torno de 2 milhões de libras esterlinas. E adivinha quem vai emprestar esse dinheiro para o Brasil se tornar independente? A Inglaterra. A Inglaterra empresta esse dinheiro e o Brasil compra a nossa independência da antiga metrópole que é Portugal. Enfim, a nossa independência ela foi comprada. Então o Brasil já nasce endividado, não é verdade? Não vai mudar nada politicamente, os donos das terras, os grandes agricultores, os senhores de terra vai continuar mandando, tendo seus privilégios, até porque eles apoiaram o Dom Pedro, então fizeram um acordo de cavaleiros. Não vai haver mudança na estrutura política social, vai continuar a escravidão, e a nossa independência. Uma curiosidade referente aos outros países se tornarem independentes na América é que o nosso país se tornou independente com uma monarquia, que nos conceitos históricos isso não é uma coisa muito normal, um país se tornar independente e continuar com uma monarquia, com um Estado absolutista, não é verdade? Então, os Estados Unidos vai ser o primeiro país da América a reconhecer a nossa independência. Então, o povão efetivamente não participou desse movimento. O povão não ficou sabendo exatamente o que foi que aconteceu naquele 7 de setembro de 1822, né? O povo ficou de fora, como também os escravos, né? Então, foi um movimento elitista. É claro que o povo vai lutar, vai participar das guerras, mas foi um movimento elaborado pela a classe dominante. Ainda, mesmo com a independência, ainda houve alguns anos, até 1825, mais uns 3 anos, de resistência a essa independência, as guerras de resistência à independência, porque algumas províncias eram administrada por portugueses com o mesmo objetivo, com os mesmos ideais da metrópole. Esses administradores das províncias não vão resistir à independência. E então o que acontece? Quais foram essas províncias? Bahia, o Grão-Pará, Maranhão e a Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Então, quais foram as consequências dessa independência?
A ampliação do sistema escravocrata conforme o interesse da elite econômica do Brasil, o surgimento do Brasil como nação, a construção do Brasil como nacionalidade e o estabelecimento de uma monarquia, a única na América do Sul, e o endividamento do Brasil para pagar uma indenização não, com os portugueses. Eles se endividaram com a Inglaterra, e a construção do Brasil como Estado Nacional. Conclusão: embora tenha sido de grande valor, esse fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência, entre aspas, né, meus queridos, que ela foi comprada. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro foi a camada que mais se beneficiou, porém não podemos deixar de lado o fato de termos conquistado a tão desejada soberania nacional. Depois de 1822, podemos fazer nossas próprias leis, definir nossos caminhos como nação livre e deixar de pagar altas taxas injustas e tributárias para Portugal. Em contrapartida, nascemos uma nação endividada com a Inglaterra. Não é verdade? Ou seja, a nossa independência foi comprada e nascemos um país já endividado. Esse era o que eu tinha para falar sobre a independência do nosso país, um pouquinho da nossa independência. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Fiquem com Deus.